queridas companheiras, queridos companheiros de ideal, simpatizantes da doutrina dos imortais, que os benfeitores amigos que nos assistem em nome de Jesus Cristo ao longo de nossa trajetória na Terra possam nos proteger, nos iluminar e que possamos encontrar nesta noite a paz que todos nós almejamos. É muito oportuno refletirmos nesta noite, ou melhor dizendo, nesta tarde, a respeito dos grandes escritos que Allan Kardec nos deixou. Todos nós que seguimos as lides da doutrina espírita, buscamos o refrigério para as nossas dores nas obras kardecianas. O Livro dos Espíritos nos incitam à mais profunda filosofia de viver. O Livro dos Médiuns nos traz a ciência palpável de um mundo espiritual que se materializou através do efeito mediúnico. O Evangelho segundo o Espiritismo vem fazer um elo dessa filosofia, dessa ciência, aliando a moral do Cristo, para que possamos aprofundar os nossos conhecimentos no que tange os compromissos que nós temos acerca do amor. O céu e o inferno vem nos trazer as belezas e tristezas do plano espiritual, vendo questionar o dogmatismo religioso saudável perante as reflexões de Kardec, e nos separa um profundo capítulo em trazer os espíritos felizes e os espíritos infelizes. Rasgando o véu da ignorância humana, adentrando no campo de sua conduta e de suas realizações íntimas. A Gênese rompe também os grilhões da ciência e abre-se para pensarmos no universo como um todo. A criação da Terra, do nosso sistema solar, nos convidando para dentro, nos trazendo respostas de que nós somos algo além do átomo, molécula e células, deste corpo grosseiro, que daqui a alguns anos, horas ou dias, não sabemos quando, deixaremos no túmulo, permanecendo o espírito imortal. Mas muito de nós não vasculhamos na intimidade do codificador das suas dificuldades em materializar esse ensino dos espíritos nas 5 obras básicas. E temos a carinhosa esposa de Allan Kardec, Amélie Boudet, a nos trazer um magnífico livro que poucos de nós reservamos algum tempo para ler a fundo. Obras póstumas. Este livro vem trazer a intimidade de Allan Kardec como a pessoa comum de uma sociedade que
sofria os tormentos do materialismo, buscou resposta em torno da vida, em torno de justiça, em torno de consolo, em torno dos problemas da psique humana, em torno da religião, em torno do progresso. Nós vamos perceber esse carinhoso homem, passado a sua idade avançada, a reservar o seu tempo de descanso para se dedicar à humanidade, a dedicar um tempo precioso para cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Dos dias ensoralados, das noites frias, das aflições que esse homem suportou no preconceito de rotina da época, que foram poucos homens de ciência. Desde William Crookes a Friedrich Maia, a Charles Richer, mas desde William Crookes a Allan Kardec a assumirem a certeza de que somos espíritos imortais, de que a comunicação com os mortos existem, e que a alma sobrevive à morte, modificando as nossas relações pessoais em termos profundos. Quando este homem vem trazer a respeito dos seus escritos na intimidade, a respeito da beleza, da música espírita, da música celeste, da arte espírita e o caminho da vida. Quando Allan Kardec se coloca a refletir o seu nobre tempo junto com o Espírito de verdade, junto com Sócrates, junto com os grandes espíritos guia da humanidade, para discutir e refletir diretrizes, para que todos nós hoje pudéssemos beber dessa água fonte, como afirma Emmanuel no início, para lavar o nosso vaso íntimo de imperfeições, para aflorar em nós algo em que o mundo material não nos concede, e que nós buscamos ao longo de nossa estadia no campo material: a paz de consciência, esperança, alegria de viver, fazendo com que nós, quando assim compreendemos esses belíssimos textos, viéssemos assumir de pronto, mergulhado desta fonte, o nosso destino, potencializando a nossa vida para assumirmos a responsabilidade que nos cabe aonde nós estejamos. Responsabilidade que nos cabe aonde nós estejamos. Aonde nós somos incluídos, inseridos. Por uma lei que rege o universo que nós olvidamos ao longo desse tempo. O codificador, Hippolyte Léon, Denisard Rivail, faz uma analogia profunda acerca desse corpo grosseiro que nós temos, e que é esse vaso que irá nos conceder a sublime oportunidade de construirmos a nossa própria felicidade.
assumindo os verdadeiros compromissos acerca do cadinho da nossa vida, no cadinho de nossa intimidade, das nossas estruturas psíquicas, físicas, celulares, e principalmente das nossas estruturas espirituais. Por essa razão, discutindo com os amigos e refletindo sobre esse ponto, o que seria realmente a vida? E ele discorre, fazendo uma analogia profunda acerca de um homem que caminha durante uma estrada aberta, onde em determinado momento essa estrada se fecha, e ele começará novamente um ciclo que irá trazer para este homem uma série de fatores: experiência, inteligência, oportunidades. Há dentro desse mesmo homem uma pequena floresta onde a luz do sol se fecha e ele se perde ao longo do caminho, a esbarrar sobre os espinhos, a perder, a cair, a suportar a chuva, a sentir a neblina da noite, sentir frio das experiências. Mas em um determinado momento, ele novamente passa por essa floresta e encontra a estrada novamente aberta, para logo a posteriori encontrar novamente uma outra floresta que irá conceder novos recursos, mas ele já aprendeu algo a respeito da outra floresta. Ele suportou alguns espinhos, agasalhou-se melhor diante da penúmbria, suportou melhor as tempestades e caminhou novamente à segunda floresta. Passando novamente por esses caminhos, encontra ele novamente a estrada. Essa estrada larga, que novamente vem a se fechar para novas experiências. Quando ele se encontrou então perdido, aflito, ele encontra um lenhador que lhe diz a seguinte afirmativa: em um determinado ponto não caminha para este lugar e siga outro, porque dali muitos tentaram pular e não conseguiram e caíam até a morte pelos caminhos escusos. Segundo Allan Kardec, chega um grande momento que, após passar pelas inúmeras florestas, esse homem chega ao cume da montanha. Chegando ao cume da montanha, ele consegue perceber à sua fronte a grande beleza da natureza, a vista de uma alegria que lhe traz plenitude e felicidade. E como um grande combatente, após uma grande guerra, sentado na sala, ele começa a rememorar os seus grandes embates, as suas grandes guerras. Mas essas lembranças não ficam apenas nas lembranças.
os seus membros ficariam atrofiados e este mesmo homem volta novamente. Não mais como alguém que busca passar pelas florestas, mas sim como um lenhador que irá fortalecer aqueles que irão também passar nos próprios caminhos. Essa mesma analogia é profunda, porque Allan Kardec vai analisar o texto e a história e afirmar para nós que cada um de nós que se encontram aqui somos análogo a este indivíduo que passa por essa grande floresta. Floresta esta que Allan Kardec faz uma analogia com a nossa reencarnação. Reencarnação que nos oferece recursos de modificação e adquirir experiências novas, lutas novas, momentos novos, para conseguirmos chegar a uma etapa para enxergar um grande monte, para sentir a beleza da natureza e recordar posteriormente como um grande soldado as suas batalhas vencidas. E dando continuidade, Allan Kardec afirma que o grande lenhador, que é aquele que se encontra no meio da floresta a direcionar, aquele indivíduo que estava perdido momentaneamente pelos seus ferimentos, é análogo aos nossos companheiros espirituais, aos nossos anjos guardiões, aqueles que estão conosco ao longo desses pequenos momentos, a nos trazer avisos, a nos inspirar, a nos fortalecer. E a nossa vida, como período de reencarnação e reencarnação, são essas pequenas etapas em que nós passamos, na plena certeza que iremos chegar a este caminho que irá se mostrar para nós de raridade e beleza, de conquistas próprias, de experiências novas, que irão nos favorecer um estado de plenitude que nós almejamos em nosso íntimo, que nós buscamos em algum lugar, nos completar esse estágio de nostalgia que em alguns momentos abate-nos as forças sem sabermos para onde realmente estamos indo. E o mestre lyonês Allan Kardec afirma que essas etapas favorecem para nós os recursos em que nós precisamos na construção da nossa própria felicidade. Esse carinho deste homem se debruçar para refletir em torno da justiça da vida, da sua valorização, dos seus recursos terapêuticos para as nossas almas. E somente assim, nesse contexto, nós vamos perceber quanto profundo era essa certeza realmente absoluta de que somos imortais, de que pré-existimos antes dessas experiências, dessas pequenas florestas. E viajando para dentro da intimidade do codificador,
nós vamos perceber como ele foi tão feliz em analisar a proposta que a humanidade detém para superar esses espinhos que furam as nossas epidermes em determinados momentos de nossa vida. Em que ele, logo no texto em seguida, separa para nós as 5 alternativas que a humanidade detém para superar esses grandes desafios de uma viagem por dentro de florestas perigosas. Perigosas essas não pela oportunidade que ela nos dá de crescer, mas pelo nosso estado ainda de ignorância e não buscar verdadeiramente os valores que irão nos conceder a força para suportar experiências necessárias. Da mesma maneira que a semente precisa resistir ao sol, à força da chuva, à força do sol, o calor da aridez, para em determinado momento desabrochar. Da mesma maneira que a árvore precisa resistir ao tempo, às tempestades, para criar raízes fortes, para posteriormente nos conceder frutos saborosos. E entre essas alternativas que a humanidade tem, nós vamos perceber que ao longo desse tempo como é difícil ainda superar algumas tempestades que chegam até nós. Na experiência humana, nós vamos perceber a luta para angariarmos uma saúde mental, uma saúde física e a doença à porta. A luta para educar as nossas crianças, para se manter um casamento sadio, para manter uma vida profissional digna, para viver em sociedade em harmonia. E aí Allan Kardec, aprofundando em suas reflexões, ele analisa com seu conhecimento a proposta de cada uma delas perante a justiça do mundo e divina. Nas decepções em que nós passamos na luta contra o mal, na luta em favor da vida, nós vamos encontrar Allan Kardec separando para nós o materialismo, para vencer algumas questões da vida. Segundo ele, o materialismo, que é o nadismo, não nos oferece os recursos para vencermos a dor da perda de um ente querido, a decepção numa vida em sociedade. O materialismo vem nos oferecer ao longo de sua estadia, para muitos, o poder, as sensações, o prazer sem responsabilidade. E aí nós vamos perceber ainda como a nossa sociedade tem sido construída sobre esses valores. O quão difícil somos para nós experimentarmos e vivenciarmos a certeza da vida futura através das nossas atitudes. Propõe também Allan Kardec, analisando o panteísmo, o deísmo, o dogmatismo, aprofundando nessas questões qual seria o melhor para vencer no dia a dia aquilo que nós enfrentamos. A violência, o vício, a dor, a injustiça, o medo, a ansiedade, as fobias. E discorre ele na quinta alternativa, o espiritismo.
Vejamos que o codificador não condena nenhuma das outras alternativas, mas mergulha por dentro delas e traz as suas questões diante daquilo que aflige a humanidade. Para o desempregado, para o doente no hospital, para o esposo difícil, para o filho desorientado. O que a humanidade tem para vencer diante desse caminho da vida e essas experiências em que nós passamos? Essas florestas que nada mais são que essas experiências. E propõe uma síntese com o Espiritismo, nos trazendo um objetivo de uma vivência em um corpo físico com uma certeza na vida futura. Se nós mergulhamos nesses escritos de Allan Kardec, se nós já estudamos há algum tempo a doutrina espírita, se nós mergulhamos no conhecimento de Jesus, e temos a certeza da pré-existência da alma e a sua sobrevivência no além-túmulo, por que nós trazemos o coração tão ansiosos? Por que nós carregamos o coração tão aflito? Por que a grande maioria de nós nos encontramos tão desanimados numa segunda-feira ao acordar? Por que temos tanta dificuldade dos embates no trabalho? E aí nós vemos o codificador com toda a sua inteligência, quando ele reserva em obras póstumas, vejamos bem, todos esses conteúdos raciocinados fielmente por Allan Kardec ao longo de muitos anos, para chegar dentro de um consenso dos amigos espirituais de várias partes, para trazer para nós uma espinha dorsal de uma certeza absoluta, para cada um de nós individualmente. Quando no livro deste mesmo capítulo, em que ele trata o caminho da vida, logo após ele reserva um estudo memorável do espírito Claire de Plontier, que fala das expiações coletivas. Que perante a lei que rege o universo, o espírito imortal reencarnante ele tem 3 compromissos. Em um deles, o primeiro compromisso que ele tem é com ele mesmo, consigo, com a sua intimidade. Nós reservamos pouco tempo para lidar com o nosso vaso íntimo. E coincidência ou não, na noite passada, o companheiro espírito Francisco de Paula Vitor nos recomendava a tomarmos cuidado com o nosso vaso que permanece sujo. Sujo das ideias psíquicas de um mundo materialista, das ideias do pessimismo, das ideias que o Brasil não dá certo, que o político é sempre corrupto. Porque nós, segundo Emmanuel, pelo lado do magnetismo, atraímos os governantes em que nós, na intimidade, alimentamos. Está no vinho de luz. Então o problema não está no político, está em nós. Porque a partir do momento em nossa intimidade, como o Espírito de Plontier afirma, quando nós vasculharmos dentro de nós e alimentarmos a honestidade, a bem-querência, a justiça, esses espíritos corruptos não farão parte da nossa lide e serão expulsos do círculo do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta.
Então o problema é de ordem íntima, não exterior. O segundo compromisso dele, Espírito, em sua intimidade com a família. Profundas questões. Então nós temos 3 compromissos. Vejamos bem. O primeiro compromisso é em nossa intimidade conosco mesmo, ou seja, de aflorarmos a nossa sensibilidade, de sermos pessoas melhores, de amarmos mais, de perdoarmos mais, de sermos fraternos, sermos alegres. E isso é uma construção. Então o indivíduo em determinado momento em sua intimidade ele sente dor, depressão, ansiedade e ele quer fugir. Mas é você, cidadão, que se sente assim. Você não pode fugir de si mesmo. Eu não quero sentir essa dor. E aí ele busca o vício. Mas a dor, ela nos movimenta para aquilo que nós necessitamos fazer. Como a tempestade, como a chuva. E nessas movimentações internas em nossa intimidade, nós vamos quebrando os grilhões dos nossos instintos, que nós nos aprisionamos ao longo de nossas esferas na Terra, das sensações de prazer que nós nos aprisionamos, entorpecendo os nossos sentidos e deixamos de lado aquilo que é mais importante, que deveria ser um acessório, e não o nosso pensamento constante, que é a vida material. A vida material ela é um acessório da vida espiritual. A vida espiritual é a permanente. Mas, no entanto, nós invertemos isso. A vida espiritual é secundária, a vida primária é a vida material. E nós perdemos um longo tempo nos aprisionando nas algemas das sensações, do poder, da vaidade, do dinheiro, do sexo em desalinho. Como afirma Emmanuel, a paz do mundo e a paz do Cristo. A paz do mundo para o preguiçoso é dormir o tempo todo. Para o comilão é a barriga cheia de comida. Para aqueles que estão nas sensações é o prazer, o prazer, o prazer, o prazer sempre. E a paz do Cristo? Continua o espírito de Plantier, Cléa de Plantier, acerca da família. E posteriormente ela conclui acerca do compromisso do indivíduo com a sociedade. Vejamos nesses 3 pontos os compromissos em que nós temos espiritualmente, provavelmente dentro dessas 3 características, em alguma delas nós falhamos. Meu Deus, 6h48. Essas falhas em determinado momento nos convidam à nossa modificação. Às vezes o indivíduo, ele é bom consigo mesmo em sua intimidade, mas é um péssimo pai de família. Às vezes ele é bom em sua intimidade, é bom na família, mas é um péssimo cidadão. Ou às vezes ele é um bom cidadão e um péssimo pai de família. Às vezes ele é muito dedicado para a sociedade, mas é mal consigo mesmo. Se autoflagela, se corrompe nos vícios. E dentro dessas características nós vamos perceber as expiações coletivas. Que por uma lei, todo mundo recebe aquilo que merece. Mas nós só pensamos na dor. E aí Allan Kardec vai trazendo pedagogicamente, vejamos bem, o que é a vida em sua característica como essas florestas. Como é o espírito em sua intimidade, na sociedade, na convivência familiar,
as alternativas em que nós detemos para vencer essas dificuldades. E posteriormente vejamos que fantástico. Ele coloca como os nossos entraves o orgulho e o egoísmo. 3 coisas simples e que nós, apenas nas nossas meditações diárias, conseguiremos construir uma vida melhor. Como estar a minha intimidade comigo mesmo? Como eu sou comigo mesmo? Eu sozinho. Nós percebemos que as pessoas não reservam esse tempo para si. Por esse tempo, eu agradeço a minha digníssima esposa, por passar alguns tempos na casa da sogra. É interessante como é essa educação que nós temos. Quando nós estamos com a nossa mãe, nós queremos o tempo todo ir logo para a liberdade da sociedade. E quando nós saímos de casa, nós queremos voltar. Não é assim? Todo sábado e domingo, na casa da mamãe. Quando ela não percebe que eu estou em casa, eu vou para a casa da minha avó, que é minha segunda mãe, tomar um café aqui em frente de casa. Ou seja, nós, até mesmo na convivência, nós não percebemos o quanto as pessoas são importantes para nós. E quando elas estão não tão próximas de nós, nós sentimos falta. É a experiência na família. E nesses momentos, enquanto ela não esteve em casa, eu estive sozinho. Ou materialmente sozinho. E aí nós podemos avaliar. Se eu tenho vontade logo de procurar alguma coisa para fazer ou para sair, precisamos tomar cuidado. É a nossa intimidade gritando alguma coisa que nós não queremos sentir. Então, às vezes, o indivíduo passa segunda a sexta trabalhando, quando chega sábado, ele começa a sair, vai segunda a sexta, sábado, domingo, segunda, e aí vai. Ele não reserva seu tempo para pensar. Como eu estou na minha intimidade comigo? Eu perante Deus, perante essas leis que regem a todos nós. Esqueça momentaneamente do filho, do esposo, da mãe, do pai. Reserve um minuto contigo, para você mesmo. Porque se você não reservar, a morte fará isso para você. Como diz Emmanuel, a morte é você e Deus. Se nós temos todo esse tempo para pensar conosco mesmo, é preciso pensar acerca daquilo que Deus deu o maior patrimônio, que é a vida. Porque nós não dependemos do outro para sermos felizes, mas é no outro que nós construímos por uma lei de solidariedade. O pássaro carrega a semente, mas ele canta independente do florescer da flor. A formiga carrega a comida sem perceber, mas ela continua caminhando. O cão não balança o rabo, indiferente de quem está chutando ele ou não. Mas ele segue o seu fluxo. O mar, o sol. Eu posso estar triste, eu posso estar sorrindo, o sol irá nascer. Não adianta. Então precisamos reservar esse tempo para nós, para quebrar algumas coisas dentro de nós. Como diz o Espírito Francês de Palavito, é preciso ter coragem para abrir os porões de dentro. E neste momento é onde nós conseguimos limpar o nosso vaso. As ideias que vêm, os nossos sonhos materiais, os nossos sonhos intelectuais, aquilo que nós gostaríamos de falar para aquela pessoa, precisamos falar. Aquilo que nós precisamos dizer, eu estive errado. Aquele momento em que soa em nosso íntimo que precisamos fazer alguma coisa para a nossa vida espiritual. Porque, segundo Allan Kardec, com o advento do Espiritismo, nós vamos reformular as nossas leis na certeza da vida futura. Será que nós vivemos de acordo com a vida futura? Precisamos pensar. E nessas características, nós vamos perceber a nossa responsabilidade na sociedade.
Então nós temos os políticos que nós merecemos, ou o tipo de governo que nós merecemos. Expiaremos os erros em que nós fizemos de errado, na família, no contexto social, na vida. E aí Allan Kardec abre o orgulho e o egoísmo. O alimento da nossa vontade, dos nossos sentimentos em torno do orgulho e do egoísmo, segundo ele. Nós alimentamos demais. E aí nós temos o excesso da nossa personalidade. É o excesso da nossa personalidade. Em sua raiz, o orgulho e o egoísmo não nos faz mal. Eles são nossos instintos para nos preservar. Mas nós alimentamos e potencializamos eles. Segundo Allan Kardec, posteriormente, as nossas paixões. As paixões também não são erradas. Mas é preciso, como diz Allan Kardec, sermos alguém que monta no cavalo. O cavalo é as nossas paixões. Quando nós não sabemos montar, o cavalo caminha para qualquer lugar. Aí é a paixão mal direcionada. Sermos apaixonados pela vida. Sermos apaixonados por uma causa. Todos nós precisamos buscar algo que dê sentido em nossa vida. Que dê sentido em nossa vida. Sentido para o bem. E dentro do orgulho e do egoísmo, somente através da certeza de uma vida futura, que conseguiremos quebrar esses grilhões, porque aí nós temos a certeza de que todos nós somos iguais perante a lei divina. Somos todos irmãos. E aí, não vale a pena atacar o outro, magoar o outro, fazer mal ao outro. Vale muito mais a pena resistir do que atacar, fazer as pazes do que guerrear, de mergulhar em tudo aquilo na mensagem de Jesus Cristo. E aí nós começamos a pensar a fundo do que representa Jesus Cristo para nós. Quando os amigos espirituais nos dizem no Livro dos Espíritos, quando a mensagem de Jesus será completada, quando nenhuma alma na terra passa fome. Quando nenhuma alma na terra passa fome. E a única maneira que nós temos de combater o orgulho e o egoísmo é ao contrário dele. Sermos humildes e benevolentes. E a nossa bandeira realmente é a caridade. Então precisamos desse exercício. E aí o lar entra como essa experiência para desassociar os nossos instintos elevados para então servir. É por isso que o esposo vai trabalhar na sociedade para trazer o alimento em casa. É por isso que a mãe faz o café para o filho. São os primeiros insights para uma sociedade mais feliz. E quando nós não compreendemos isso, nós deixamos o orgulho e o egoísmo falar por nós. E aí nós sofremos. E é nesses embates que nós vamos compreender que na dualidade das personalidades diferentes, nós vamos como choques energéticos compreender o outro. É por isso que o esposo às vezes é tão enérgico e a esposa é tão calada, tão calma e tranquila. Às vezes o esposo é tão triste e a mulher está tão alegre, dançando, etc. Às vezes o esposo segura tanto dinheiro, como eu, e a minha esposa solta demais. Porque aí é o equilíbrio. Ela tenta, mas ela não consegue. Porque fica tudo lá no banco. Não tem quase nada, mas a gente briga por pouca coisa. Essa é a realidade. Por isso que nós nos apegamos tanto ao exterior e perdemos a verdadeira essência de que é a vida.
Como certa feita, o espírito Olimpo Teles, na nossa reunião mediúnica, dizia que simplicidade é viver a vida simplificando-a. Isso é simplicidade. Então o que é ser simples? É viver na vida simplificando a própria vida. Por que nós complicamos tanto? Nós perdemos um tempo de tomar um café um com o outro, de ligar para o outro, de escrever para o outro, de dizer quanto nós o amamos, o quanto é tão especial em nossas vidas, mas nós lembramos da pessoa que nos magoou. Em 1970, na quarta-feira, no dia tal, estava claro, chuvoso depois, e ainda estava passando a pegadinha do Faustão. Nós lembramos. Mas e as pessoas que abriram as portas para que hoje nós estivéssemos aqui? Para que pudéssemos encontrar o Espiritismo e o lenhador da floresta? Dos nossos amigos espirituais. Como hoje nosso amigo Célio estava nos relatando. Em 2000, recebeu uma mensagem psicofônica de um pedreiro, que era médium, analfabeto, que dizia que ele ia vir morar em Guarapari, em 2000, pelo Espírito Sheila, falando com um brasileiro arrastado do alemão. Então nós temos essa movimentação espiritual perto de nós. Como eu, antes de encontrar o Espiritismo, é uma reunião aberta em que eu não acreditava em nada, o Espírito se manifestou e dizia: você vai para a Alemanha e vai voltar, você não vai ficar lá, o seu lugar não é lá. E eu fiz de tudo para tentar ficar lá. E vim para o Brasil. E aí nós viemos para o Brasil, encontramos a nossa amada e temos 3 filhos. Esses mesmos 3 filhos, 2 anunciados, 3 anunciados na reunião mediúnica, praticamente. Lembramos o nosso querido Geraldo Cruz, do Célio Faria também como vidente. Olha, vai vir a 3ª. Mas como, Geraldo? Como, Célio? A 3ª? A conta não dá, não vai bater. E se Geraldo a conta, é problema seu, mas ela vai vir. Vai vir. E posteriormente também, sem os 2 se falarem, porque ele não morava aqui, vai vir a 3ª. E nós esquecemos dessas movimentações espirituais. E eu torcendo porque a minha esposa não tem um ovário, eu falei, não vai vir não. Veio assim mesmo. Eu acho que vem até sem ovário. Porque quando a necessidade bate a porta, chega até nós. Como o nosso amigo fala, aquilo que merece para você não adianta. Vai chegar. Então nós precisamos abrir o que é bom chegar. Porque está dentro da nossa intimidade. Construir o que é bom. E aí nós vamos perceber dentro desse dilema do que é a família, quem sou eu, para onde que eu vou. Algo que nós precisamos pensar com muito carinho. O que eu estou fazendo da minha vida? De mim para mim mesmo. Eu com Deus. Como um espírito de Pontier. De mim para com a minha família. Porque sabemos que somos espíritos resistentes. Precisamos quebrar a nossa crista. De mim para com a sociedade. Como nós ouvimos dizer, é por várias, o espírita não se intromete em política. O espírita é apolítico. É óbvio que é apolítico dentro da casa espírita. Mas ele é um cidadão. Ele tem um dever de atender a sociedade. Ninguém na casa espírita vai vestir uma roupa de um político. Vote em político tal. Aí sim ele é político, como afirma André Luiz em Convite Espírita. Agora na sociedade não. Porque nós, como diz de Pontier, responderemos também coletivamente. Para o bem, óbvio.
e também dos nossos erros. E dentro desse arcabouço que Allan Kardec trouxe, das suas reflexões, confesso aos senhores que eu penso demais no que representa Cristo Consolador para nós. O Espírito de Verdade afirma que para se sentir consolado por Jesus é atender a duas leis: a lei de amor e de caridade. Então, pelos viés do sentimento, pelas fibras de nossa intimidade, precisamos resistir um pouco mais. Que possamos, senhores, ao longo desses caminhos de nossa existência, nos esforçar para olhar o outro como irmão, exercitar o amor, a paciência, a fé, na certeza do mundo melhor que inicia dentro de nós, como coloca Gandhi. Quando o nosso mundo interior está harmonizado, tudo exterior é alegria, fé, esperança, felicidade. Então, se o seu mundo exterior hoje te reporta a depressão, tristeza, mágoa, é um reflexo do seu mundo interior. Não é errado sentir isso. É errado persistir. É errado não se esforçar, não progredir, não buscar os recursos. Se iremos conseguir ou não, não sabemos. Mas o que importa, companheiros amigos, é que estamos caminhando para conseguir. Então, nesta noite, olhemos para dentro de nós na certeza de que o único responsável para ser feliz é você mesmo. Muito obrigado, senhores. Que assim seja.